Bom, acho que já temos aqui bastante gente. Vamos começar. O pessoal vai chegando devagarzinho. Se vier mais alguém, mas vamos lá. Hoje, acho que o tema, como eu tinha falado nas outras semanas, a gente ia ficar alternando. Olha, já Sônia! A gente ia ficar alternando, né, entre temas de psicopedagogia, de neuropsicopedagogia, de psicanálise. Hoje a gente vai falar um pouquinho de neuropsicopedagogia. Já, Sônia, boa noite, meu amor, bem-vinda. Luana, apareceu, gata, como é que você está? Oi, boa noite. Tô bem, mais ou menos, né? Mas tô Acho que aqui. ainda não estou no microfone funcionando. Luana, bem-vinda, já Sônia, bem-vinda, vamos lá. E, e alguém mais pediu que não está aparecendo para mim. Deixa eu ver se tem mais algum pedidinho. Não. E aí, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre aprendizado, sobre o cérebro, vamos desvendar um pouquinho a aprendizagem, né? E aí o tema que eu escolhi hoje foi desvendando a aprendizagem do cérebro às emoções, uma perspectiva neuropsicopedagógica. Por que do cérebro às emoções? Porque não adianta a gente pensar no cérebro como uma máquina, né? Se a gente for pensar em aprendizado como uma coisa mecânica, nós vamos estar cometendo aí muitos erros gravíssimos, de pensar que, bom, primeiro que a gente estaria se comparando a uma IA, por exemplo, né? Um aprendizado mecânico é um computador, é uma IA. Ela sim tem um aprendizado que é programado. A gente não. O nosso cérebro ele tem nuances de aprendizagem. Eu acho que essa expressão é bem característica, né, do que é aprendizagem. O cérebro ele tem nuances, ele vai. Eu não posso dizer que, não, peraí, eu aprendo só ouvindo, eu sou muito auditiva, ou eu sou muito visual. Não, eu posso ser visual hoje, mas com um determinado assunto, mas amanhã, com outro assunto, eu posso ser mais auditiva, com outro assunto, de repente, eu prefiro aprender de forma mais lúdica, e assim vai, né? Tudo depende do estímulo, do tipo de estímulo, e como o meu cérebro recebe esse estímulo. Então, por isso que eu coloquei. Bom, e aí, continuando, falando aqui, na verdade, por que eu coloquei do cérebro às emoções? Porque elas interferem também na nossa aprendizagem. A gente tem. Não dá para desligar partes do cérebro, nosso cérebro é partido em vários pedacinhos, cada um com uma função, e a gente vai falar muito sobre isso. E apesar dele ter esses compartimentos, onde cada um deles tem uma função, eles não são independentes, eles trabalham em conjunto, afinal de contas, o cérebro é uma coisa só, então eles trabalham em conjunto, o corpo inteiro, na verdade, né? Então, as nossas emoções, elas vão impactar diretamente na nossa aprendizagem. E sob diversas perspectivas. E aí eu trouxe uma frase aqui que eu achei bem legal, que é a seguinte: aprender vai muito além de absorver informações. É uma dança complexa entre o nosso cérebro e o turbilhão de emoções que nos move. Por que eu trouxe essa frase? Essa frase mexe assim, diretamente comigo, porque, como eu já falei em outras rodas de conversa aqui com vocês, ou de repente no grupo também,
Eu sou neurodivergente e eu tenho um transtorno, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que é TAG, que é um transtorno que retrata muito bem, que é essa coisa do turbilhão de emoções, né? É óbvio que não é só quem tem um transtorno que tem esse turbilhão de emoções. Qualquer pessoa tá fadado, vou usar essa palavra, não no sentido pejorativo, mas fadado a esse turbilhão de emoções. Somos seres humanos, né? Somos pessoas que sentem, que vivem, que se alegram, se entristecem. Então, as emoções, eu diria que muitas vezes, em grande parte da nossa vida, nos move muito mais do que a razão. Alguém discorda disso? Pode discordar, viu, gente? Por favor, falem aqui comigo. A gente está aqui num espaço aberto. Eu gostaria que vocês comentassem me trouxessem experiências de vocês, tá? Então, assim, eu acredito muito que essa coisa das emoções, ela mexe com todos os sentidos da nossa vida. E o aprendizado é uma delas, a aprendizagem é uma delas. Então, e aí a gente entra numa outra área também, que eu vou passar, vou pincelar aqui rapidamente, que são as, os transtornos, que é a neurodiversidade, né? Que são as pessoas atípicas, que tem um plus aí, que além desse turbilhão natural de emoções que move o ser humano, junto com o cérebro, que é mais racional, com a parte racional do cérebro, a gente ainda tem a neurodivergência. A gente tem as síndromes e os transtornos que também mexem com partes, né, do nosso cérebro. E aí a gente tem uma questão até mais complexa. E aí, a gente vai começar essa nossa jornada no centro de tudo, que é o cérebro. E vamos imaginar uma orquestra sinfônica com inúmeros músicos tocando em perfeita harmonia. A gente está assistindo a uma filarmônica. Assim funciona o nosso cérebro durante o aprendizado. Diferentes áreas se comunicam incansavelmente para processar as informações, para consolidar memórias, para gerar novos conhecimentos. E aí, essas áreas, elas se comunicam. E que áreas são essas? A gente tem, por exemplo, a área responsável pela atenção e o foco. Para que a aprendizagem aconteça, a gente precisa direcionar o nosso olhar, a nossa mente para o estímulo. Aquele aluno, por exemplo, que às vezes aí as meninas que trabalham em escolas, professoras, eu tenho certeza que vão pensar em vários nomes e várias carinhas, né? Aquele aluno que parece que está no mundo da lua. Você está lá na frente falando, igual eu aqui, ó, tagarelando, um monte de informação e o aluno está assim, distraído, desligadão. Ele pode estar com dificuldade nessa orquestração inicial de atenção e foco. E a gente tem algumas estratégias simples, como, por exemplo, quebrar tarefas em partes menores, ou usar alguns recursos visuais atrativos, porque eu estou aqui distraído, olhando todo mundo, a professora está ali, mas eu estou aqui olhando todo mundo e tal, de repente ela bota um vídeo, uma imagem, ela solta um cartaz na sala de aula, e aí, de repente, opa, minha atenção, opa, aquilo ali é colorido, é interessante, e aí vai trazendo a criança para a gente, vai trazendo o aluno para a gente. Né? Podem ajudar a afinar essa atenção. E aqui eu queria fazer um parêntese importante. Eu não estou falando, a gente está falando de alunos típicos e não de alunos atípicos. Claro, estou falando de todo mundo?
mais ou menos. Porque quando eu falo de atenção, eu tenho que lembrar que existem pessoas atípicas que têm uma dificuldade muito maior nessa questão da atenção. Então, não adianta eu dizer que um cartaz colorido, um vídeo bonitinho que chama atenção vai resolver o problema. Não vai. É outra situação. Né? Então, a gente está falando aqui do básico. Vamos falar do geral e aí depois a gente pode até falar das especificidades, tá? Uma outra área, por exemplo, a memória. Arte de guardar e relembrar. A gente tem diferentes tipos de memória. Por exemplo, a memória de trabalho, que serve para guardar informações momentâneas. Uma informação que a gente viu aqui rapidinho e só vai usar um minuto. Deixa eu ver o que a Luana está falando aqui. Essa aula me fez lembrar de quantas dificuldades eu tive na infância em relação à aprendizagem. Atenção, eu tinha muita dificuldade, e dificuldade imensa em ler algo e entender. Misericórdia, até hoje. Pois é, Lu. Pois é, então, assim, você está me falando aí de dificuldade de ler, de atenção, eu estou aqui me lembrando dos meus aluninhos, né, dos alunos que já passaram, né, que eu já passei pela vida deles, de alguns pacientes que eu tenho hoje de consultório, que têm essa dificuldade. Hoje mesmo eu fiz uma declaração para a escola de uma aluna que eu estou. Acho até que eu comentei sobre ela na semana passada, que eu estou fazendo rastreio de dislexia e vai começar as provas e eu não finalizei o rastreio, eu não quero me precipitar, quer dizer, eu já sei que ela tem dislexia, mas ainda tem que passar pelo psiquiatra, ainda tem todo um processo até ela ter o laudo. Então, eu fiz uma declaração hoje para a escola, para que a escola já saiba da desconfiança e que já adapte as coisas, né? Fiz um documento de 5 páginas para a escola, para dizer para eles, olha, por favor, vamos olhar para essa aluna com mais atenção, porque ela tem essa dificuldade de atenção, de focar, ela tem dificuldade na leitura e na interpretação de qualquer texto. Então, isso impacta diretamente, e aí é um exemplo maravilhoso, né? Isso impacta diretamente no aprendizado dela, porque oi, Silvia, querida, boa noite, bem-vinda. Oi, boa noite. Tudo bem? Boa noite a todos. Vamos lá, então. Vou continuar. A gente está falando aqui do cérebro. Começamos agora um pouquinho a falar, né, das funções do cérebro em relação à aprendizagem. E aí, isso impacta diretamente no aprendizado dessa minha paciente. A dislexia, ela não consegue ler. Quando ela consegue ler, né, ela tem uma dificuldade, porque é como se as letrinhas embaralhassem na frente dela. Quando ela consegue ler, ela não processa a informação, enfim. E aí era o que eu estava falando lá no início. Né? Tem casos e casos. Vamos seguir aqui, então, falando. Aí falei da memória e falei da memória de trabalho, que é essa memória rápida. Tipo, anota, guarda essa senha aí para mim. Eu peço para alguém assim, ó, guarda essa senha aí para mim. 21, 22. Aí você guarda, aí eu anoto e você esquece. Acabou. Obrigada. Já anotou, já passou, já acabou, já esqueci. Lorena, bem-vinda, boa noite. E essa é a memória de trabalho, é aquela coisa rapidinha. E a gente tem a memória de longo prazo, que é aquela memória para o que realmente é importante a gente internalizar, que é a memória que vai ser aquela do aprendizado de fato. Luana, Tati, nesse caso da atenção, como uma pessoa consegue diferenciar o atípico do não atípico? Pois é, Lu, aí a gente tem que ter. Imagina! Lorena, melhoras, querida. A Lorena está com febre.
Melhoras. Que bom que você veio. Bem-vinda. Então, Lu, a gente tem que ter um olhar muito delicado, muito treinado para os nossos alunos. Onde é que começa a observação? Eu acho que essa tua pergunta é muito mais profunda do que parece, né? Como uma pessoa consegue diferenciar quem é típico e quem é atípico, no caso da atenção? Onde é que começa o primeiro olhar? Em casa. Às vezes, né? Porque, assim, não é culpa dos pais, não é culpa de quem cuida. Às vezes, o olhar começa em casa porque a gente percebe algumas coisas diferentes do natural, vamos dizer assim. Porque a gente que é educadora, a gente tem aquela mania de falar assim, mãezinha, paizinho, peraí, mas cada criança é uma. Cada criança tem um ritmo de aprendizado diferente, um ritmo de desenvolvimento diferente. Sim, e tem mesmo. Mas tem aquela criança que sai muito da régua, sai muito da estrada, né? E aí a gente já, opa, peraí, eu tenho um caso, um exemplo. Eu fui diretora de uma creche há uns anos atrás, e tinha lá, a gente tinha creche até o quinto ano. E nós tínhamos lá uma criança que ficava o dia todo, 3 aninhos, estava na creche. E essa criança mostrava sinais gritantes de ser uma criança atípica, de ser uma criança autista. E aí outras comorbidades a gente descobriria ao longo do tempo, mas o autismo era muito gritante. Aí você fala assim, mas julgando pela capa? Não, não, porque eu conheço quais são as características do autismo. Aquelas que são as características necessárias para que seja autista. Né? Existem algumas características que têm que existir, senão não é. E aí aquela criança tinha essas, tinha mais uma penca de outras, um monte de outras características. Então, só que, o que acontece? Por que eu estou dando o exemplo dele? A mãe e o pai não percebiam, achavam natural. Por quê? Porque era uma criança de 3 anos. E aí achavam que aquelas características eram naturais, era uma birra aqui, um, um gênio forte ali, uma característica, uma mania. Vou dar exemplos aqui para vocês. A criança andava na ponta dos pés, a criança, ele batia na mãe quando a mãe chegava para buscar ele gritava muito, ele tinha muita dificuldade em aceitar o ficar na escola e o ir embora da escola. Então, aquela coisa da mudança, né? E aí, às vezes, a mãe levava ele embora, então não criava uma rotina para ele, então ele tinha essa dificuldade de aceitação. Uma coisa que me chamou muita atenção, o menino pegava umas tampas de canetinha e ele enfiava nos dedinhos, assim, encaixava nos dedinhos, igual o Edward de Mãos de Tesoura. Ele entrava na escola todos os dias com uns 10 dedinhos, com tampinhas de caneta, uma tampa grande, assim, de caneta, coloridos, enfiado nos dedinhos. Ele não deixava ninguém tirar aquilo dele. Aquilo ali era era ou é, né, uma característica muito clara para mim, que me chamou muita atenção. Tem que investigar, tem que fazer um rastreio sério, óbvio, tem. Mas aquilo me chamou muita atenção. Ele tinha os objetos de apego que ele tinha muita dificuldade de se desligar. E aí, voltando aqui à pergunta da Luana, na atenção, o primeiro olhar, ou em qualquer atipia, a gente tem o olhar em casa. Não teve esse olhar em casa por qualquer motivo, sem nenhuma culpa
de lado nenhum, tá, gente? Sem acusação nenhuma, de jeito nenhum, não houve esse olhar, o próximo é a escola. Nós, educadores, e aí quando eu falo educadores, gente, olha só, eu estou falando da direção até a moça da limpeza. Todo mundo dentro de uma escola é educador. Todo mundo, sem exceção. Por quê? Porque quando eu tenho um aluno, uma aluna, que tem uma característica, né, que sai um pouco da linha, às vezes, em sala de aula, a professora não tem a oportunidade de perceber, porque a criança ou adolescente ele está ali, às vezes, prestando atenção na aula, ou então é uma pessoa, né, para não ficar aqui criança, adolescente o tempo todo, é uma pessoa muito agitada, muito cheia de energia, porque nem toda energia exagerada é TDAH, olha só, o olhar. E, e aí, eu já vou ler, Lorena, me dá só um segundinho para fechar aqui. E aí, quando a criança está num ambiente mais relaxado, na hora do recreio, então, os tios que ficam na cantina, os inspetores da escola que estão circulando, na hora do recreio, que ele está ali relaxado, com os amigos, está brincando, está rindo, está conversando, ou né, entrou no banheiro, saiu do banheiro, está passando no corredor. Aí essas pessoas que estão ali naquele momento, elas percebem alguma coisa. Então, eles também são educadores. Né? A gente não pode esquecer disso. Tudo dentro de uma escola tem um objetivo pedagógico e todos dentro de uma escola são educadores. E aí a gente tem o segundo olhar para a atenção dentro da escola, que é todo mundo que está ali dentro. E aí o que você faz quando você percebe, tá bom, Suzana, vai com Deus. Obrigada por ter vindo. Lorena, vou ler, só um segundo. E aí, o que a gente faz quando a gente percebe alguma coisa? Não tem que ter medo de comunicar a coordenação, a direção, para que a coordenação e a direção converse com os pais, para que os pais procurem ajuda de alguém especializado, o neuropsicopedagogo, um neurologista também, porque a gente tem que, né, abraçar um grupo de profissionais para detectar, né, essa atipia. Então, eu respondi a Lorena, a tua... Lorena não, Luana. Lorena é a pergunta que eu... Respondeu sim, Tati. Obrigada. Eu vou ler. Respondi a você. Esse é o caminho. Sim. E aí a gente faz um rastreio, e feito esse rastreio, a gente detecta se essa desatenção é natural ou se é uma desatenção. Que aí a gente pode trabalhar também dentro da... O neuropsicopedagogo pode trabalhar, mesmo que não tenha por nada, mesmo que não tenha um laudo, eu posso trabalhar com essa criança, com essa pessoa, com esse adulto, para focar, existem técnicas, ou eu vou usar outras técnicas se for uma pessoa neurodivergente. Agora, deixa eu ver aqui o que a Lorena falou. Lorena, tive uma criança no berçário que detectei uma alteração, e mais tarde, com 4 anos, diagnosticado com TOD, mais outras investigações. Pois é, exatamente. E é maravilhoso isso, gente. É maravilhoso. Quanto mais cedo a gente tiver esse olhar para aquela pessoa, mais a gente vai poder ajudar, né? Lorena falou, observo da prática que os pais têm muita dificuldade de aceitação, o que retarda a busca de profissionais. Sim, sim. Essa criança que eu falei, por exemplo, eu saí da escola, eu parei de trabalhar lá e, infelizmente, eu não sei se essa criança teve, até hoje, um atendimento neuropsicopedagógico, se ela teve um atendimento e se ela tem um laudo hoje, se ela tem um trabalho multidisciplinar, né, de uma equipe multidisciplinar
para ajudar, que poderia ter sido muito cedo, né? Gente, o que essa criança batia, brigava, gritava e mordia na escola era uma loucura. Esses sinais são sinais de autismo? Não necessariamente. Mas nessa criança era um agravante, né? O problema, algumas vezes, são diagnósticos equivocados. Também, Lu, também. Aí a gente entra numa polêmica, né? Porque, assim, eu vejo muito que existem muitos, acho que eu também já falei isso aqui, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, né? Eu sou psicopedagogo, eu sou neuro e tal, mas a pessoa não tem a prática clínica, a prática ali, cara a cara, de fazer um rastreio. Às vezes, gente, não dá certo, não funciona, a gente não recebe o, a carga de conhecimento necessária só dentro da escola, porque, né, é tudo muito corrido. Você está ali dando aula, você tem que cumprir calendário, você tem que cumprir currículo, você tem que dar aquela matéria. Então, assim, é muito complicado, né? Lorena falou que viu no YouTube hoje um depoimento da cantora Kelly Smith, que disse ter autismo e superdotação, é de arrepiar, de sensibilizar o outro. Vale a pena? Depois me manda esse link, Lorena. Quero ver. Eu li alguma coisa a respeito, mas eu não vi esse vídeo, não. Vamos voltar aqui rapidinho para as funções, né? Para as nossas áreas do cérebro, para a gente fechar essa parte. Falamos aqui das memórias. Temos aqui também as funções executivas, né? Que eu chamo que é a maestria do aprendizado. São as habilidades que a gente tem de planejamento, de organização, de resolução de problema e também de flexibilidade mental. E são funções do nosso cérebro que não servem só para o aprendizado. Eles ajudam muito no aprendizado, mas eles são funções para a vida, são habilidades para a vida. Então, a gente tem, sim, que dentro da escola, ludicamente, através de várias atividades, trabalhar essas habilidades de planejamento. Eu, por exemplo, hoje eu tenho uma criança que eu estou atendendo, que não sabe, que está no 5º ano, e não sabe pesquisar no livro uma informação. Por exemplo, a gente estava estudando ciências, o que é. Me lembro exatamente qual era a matéria, mas enfim. Eu estava falando, não, mentira, não era ciência. Eu estava falando com ele, estava fazendo uns testes com ele, falei assim: vem cá, peguei o livro para dar uma olhada, o que é fronteira? Ele estava aprendendo sobre fronteira. Ah, não sei, não faço ideia. Aí tentei de diversas maneiras, botei mapa, risquei em cima, fiz umas brincadeiras, fiz umas atividades, mostrei um monte de coisa. Nada. Falei, então vamos fazer o seguinte, eu quero que você pesquise para mim aqui no livro, foi o último recurso. Quero que você pesquise aqui para mim no livro. Aonde é que está falando de fronteira? Ele achou, com muita dificuldade, a página onde estava falando sobre fronteira. E aí eu falei para ele, então agora você vai dar uma lida aí onde está escrito, onde você viu, tinha um parágrafo de 4, 5 linhas. E você vai me dizer o que é fronteira. E ele não conseguiu achar no parágrafo. Aí vocês vão me perguntar, essa criança é neurodivergente? Ele tem alguma atipia? Não tem. Não tem. O que ele tem, então? Ele tem uma dificuldade de resolução de problemas, de planejamento. Ele tem dificuldade nas funções executivas. Por quê? Porque é um problema
dele, pessoal, não. É um problema de quem não estimulou essa criança. Essa criança não foi devidamente estimulada até hoje, né, em relação às suas funções executivas. E ele tem um problema seríssimo. E ele tem uma dificuldade imensa. Então, por isso é tão importante. E aí, isso vai refletir lá na vida dele. Se ele não for estimulado agora, se eu não tivesse percebido e não tivesse estimulando ele nesse momento, o que ia acontecer lá na vida dele, lá na frente? Ele ia ter dificuldades no trabalho, ele ia ter dificuldade minimamente nos estudos para sempre, até a faculdade, se é que ele ia conseguir ter as habilidades necessárias para terminar na faculdade, né? Imagina, Juliana, bem-vinda. Você está nos grupos da TT, não tá, Ju? A gente coloca lá o link, não? Então, vou deixar aqui o meu canal do YouTube para você no finalzinho, e aí você acessa lá e fica tudo no YouTube, tá bom? Então, essa criança vai ter essa dificuldade para a vida toda. Ele vai ter dificuldade até de organizar, de planejar a estrutura da casa dele quando ele for adulto. Então, olha a importância das funções executivas, né? Uma criança com dificuldade de organizar o material escolar ou de iniciar uma tarefa, ela pode ter um desafio nessas funções. E como é que a gente resolve? Jogos de estratégia, xadrez, quebra-cabeça, por exemplo, podem ser jogos que podem ser aliados para estimular essas habilidades, porque ele tem que criar estratégias. O xadrez, a própria dama, né? Qualquer jogo, vamos jogar o War, quando se for adolescente, vamos botar um War na sala de aula? Bora, hoje é dia de jogar o War. Junta aí, separa a turma. Não sei se tem alguém aqui que é professor de ensino médio ou de Fundamental 2, né? É uma boa atividade. Ó, hoje a gente vai jogar aqui. Ai, gente, estou tentando me lembrar. Tem um jogo, Rummikub. Não sei se vocês conhecem. Coloca aí no chat para mim, quem conhece. Rummikub, que é um jogo de estratégia com números. É maravilhoso e é rápido, dá para jogar na sala de aula, separa em grupos. Quem tem o jogo aí? Quem não tem? Jogo de estratégia, um traz um, outro traz o outro. Aí fala assim, mas eu tenho que dar conteúdo. Gente, a gente tem que dar conteúdo, mas não dá para dar conteúdo se a gente não conseguir ter alunos que tenham as suas funções executivas bem desenvolvidas. Então, a gente tem que parar 1, 2, 3 aulas para fazer isso. Não tem jeito. A gente junta lá no meio do conteúdo. Enfim, outra área é a neuroplasticidade. Eu estou me cortando, tá? Porque senão eu vou falar disso aqui, de uma coisa só aqui, porque o assunto é vasto. Então, eu estou me dando um corte seco aqui para a gente continuar. A neuroplasticidade, por exemplo, é uma outra área. É o cérebro que está em constante transformação. Uma grande notícia é que o nosso cérebro é adaptável. Então, novas conexões neurais, elas podem ser formadas ao longo da vida. O que isso quer dizer? Que a aprendizagem é um processo contínuo e que sempre vai ter espaço para o desenvolvimento. Um adulto aprendendo um novo instrumento musical, ele está exercitando essa plasticidade cerebral. Então, se esse adulto tiver tido estímulos eficientes ao longo da sua infância, da sua adolescência, certamente ele vai ter mais facilidade de aprender algo novo na fase adulta, principalmente depois dos 40. E aí eu estou falando sério, tá, gente? Porque a gente vai. É óbvio, a gente tem essa neuroplasticidade a vida toda? Tem. Mas a gente vai diminuindo ao longo do tempo, né? Então, a gente vai perdendo essa facilidade de aprendizado. Mas se ele tiver tido
estímulos eficientes, ele vai ter mais facilidade do que uma outra pessoa que não teve esses estímulos tão eficientes assim, né? Para aprender uma língua nova, para aprender um novo instrumento musical. Deixa eu ver o que a Juliana está falando aqui. Sou autista adulta, tive muita sorte, muitas coisas e sobrevivi até aqui. Sou professora de educação infantil, tento fazer o máximo para dar visibilidade aos possíveis autistas, justamente para poderem ser melhor compreendidos e atendidos. Que bom, Ju, que bom. Fico muito feliz. Você teve o seu diagnóstico já tardio, é isso? Adulta, né? E assim, é muito importante que a gente tenha o nosso diagnóstico e é muito importante que a gente faça o que a Ju está falando, dar visibilidade, ter um olhar mais apurado, ter conhecimento, estudar, principalmente a gente que está na área de educação, porque a gente está lidando com pessoas diferentes, com pessoas que podem ter transtornos e síndromes das mais diversas. É óbvio que a gente não vai conhecer tudo, mas se você conhece, né, se você tem conhecimento, se você lê bastante, se você estuda, você acaba tendo um olhar mais apurado, você percebe alguma coisa, olha, eu não sei o que é, porque é muito fácil a gente falar, a gente fala de autismo, a gente fala de TDAH, TOD, e hoje em dia já se fala um pouco mais de border, de bipolaridade, de TAG, entre outros, dislexia, disgrafia e por aí vai, mas existem outros transtornos que a gente não conhece, e a gente não vai conhecer até se deparar com eles. Mas a gente vai perceber, olha, tem alguma coisa aí. Não me parece ser um TDAH, não me parece ser um TEA, mas tem alguma coisa. Isso já é muito. Esse olhar já é muito, né? Bom, e aí a gente entra na questão da emoção. Falamos do cérebro e agora a gente vai falar um pouquinho da questão da emoção. A emoção como propulsora ou como barreira. Então, a gente vai adicionar esse ingrediente à nossa orquestra. A gente falou lá no início, para quem não chegou lá no iníciozinho, a gente estava falando que o aprendizado, né, que tudo isso é uma grande orquestra, o nosso cérebro funcionando e tudo mais. A gente vai adicionar agora à orquestra as emoções. Os nossos sentimentos, eles não são meros coadjuvantes no processo de aprendizagem. Eles são regentes poderosos, capazes de intensificar ou de bloquear a aquisição do conhecimento. E aí a gente tem as emoções positivas, que são o combustível, né, da curiosidade. Sentimentos como alegria, entusiasmo, curiosidade, eles liberam neurotransmissores que favorecem a atenção, a motivação, a consolidação da memória. Um ambiente de aprendizagem acolhedor e que estimule, que valorize a participação dos seus alunos, ele celebra, né? Que celebra as conquistas, ele celebra a aprendizagem, ele engrandece, ele nutre as emoções positivas. Pensa numa criança que está explorando um brinquedo novo que ele ganhou de Natal, com aquele brilho nos olhos. Essa é a emoção que impulsiona o aprendizado. E aí eu vou provocar vocês mais um pouquinho, professoras que estão aqui, educadores que estão aqui. Vocês provavelmente pensaram em alguém, em alguma criança, algum aluno, que vocês já viram esse brilho no olhar, aquela criança que descobre, você transfere para ela aquele conhecimento, você constrói com ela aquele conhecimento e ela faz assim, gente, tia, que legal, esse brilho é a emoção positiva que vai impulsionar o aprendizado. Mas a gente tem as emoções negativas também, que são as correntes que limitam o aprendizado. O medo, a ansiedade, a frustração,
a raiva, a insegurança. A Lu falou aqui, eu sempre tive dificuldade em matemática e quando peguei recuperação, eu tinha um professor maravilhoso que deu toda a atenção que eu precisava naquele momento. Quando eu tirei 8 na prova e passei de ano, ele ficou muito feliz. Professor Fernando, eu nunca me esqueci dele, de como amei matemática depois disso. Olha aí, olha que legal. Eu até arrepio, de verdade, porque é muito legal isso, sabe? Como educadora, é muito gostoso a gente ver isso. E quantos esse professor Fernando não inspirou positivamente? E eu tenho certeza que cada um aqui também vai lembrar de professores que estimularam negativamente. Eu lembro. E a gente lembra mais do ruim, muito mais do ruim, gente. Isso é que é pior. Eu lembro de uma professora, eu não lembro a série, mas eu lembro da cara da professora e do nome dela, a professora Cristiane, que gritava. Eu me lembro uma vez que a borracha caiu no chão e eu era muito tímida. A borracha caiu no chão, eu abaixei para pegar a borracha, ela deu um grito lá da frente. Eu sentava mais ou menos no meio da sala. O que você está fazendo? Para de falar! Que eu tremi dos pés à cabeça. Eu nunca mais esqueci essa mulher negativamente, infelizmente. Então, a gente tem essas. Né? Ela foi uma das que tirou de mim as emoções negativas, que limitou naquele ano o meu aprendizado, com certeza. Graças ao universo, eu tive outros professores antes e depois que estimularam as minhas emoções positivas. Mas naquele ano eu tenho certeza que meu aprendizado foi um fiasco por conta dela, né? Luana está falando que tinha uma professora, Sônia, do 4º ano, que me ofendia e rasgou todo o meu caderno. Jesus, ela era uma criminosa, né, gente? Passei tanto nervoso que tive crise epilética durante um ano, horrível. Minha mãe batia na escola para brigar. Gente do céu, psicóloga, criminosa. Professora Sônia, a senhora é uma criminosa. Eu espero que alguém tenha parado essa mulher, né? Então, vamos lá. Então, a gente lembra, né? E lembra do negativo. E aí, vamos imaginar que esses sentimentos, essas emoções negativas, elas geram um estado de alerta no cérebro. Só que é um alerta perigoso, é um alarme, né? Um alarme que fica piscando aqui, perigo, 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 e desvia o foco da aprendizagem e dificulta a retenção. Mais uma vez, eu vou lembrar que isso pode dar uma falsa ideia de que essa criança tem algum transtorno, viu? E por isso o olhar treinado é importante. Porque essa criança pode não ter nenhum transtorno, ela pode ter um bloqueio, né? Um problema psicológico, com esse desencadear dessas emoções negativas, mas não necessariamente um transtorno, tá? O impacto do estresse. O estresse crônico, ele libera cortisol, que é um hormônio que, em excesso, ele pode prejudicar a memória e o funcionamento das funções executivas. Olha como é que o nosso cérebro é uma rede, né? Como é que ele funciona? Tudo junto, todo mundo trabalhando junto, a orquestra funcionando. Esse cortisol, tudo em excesso é ruim, né? Vamos partir do princípio de que tudo demais é ruim, até as coisas boas. Então, esse cortisol, ele vai liberado demais, ele vai causar esse aprendizado prejudicado, né? Para pais de crianças, aí eu vou entrar nesse mérito um pouquinho. Para pais de crianças atípicas, por exemplo, muitas vezes lidando com desafios adicionais, né, com o plus, é essencial a gente buscar estratégias de manejo de estresse para si e para os nossos filhos, para que a gente possa criar um ambiente familiar mais calmo e propício ao aprendizado. E aí a gente vai falar também, eu vou dizer também que nós, professores,
né? Que os professores precisam também, junto com a escola, junto com a família, construir esse ambiente e essas estratégias de manejo de estresse. Na escola de vocês, por exemplo, meninas, especialmente as que trabalham em escola pública, tem sala de recurso? Tem uma sala de acolhimento? Algum lugar onde a Responde, gente tá. pode conduzir o nosso aluno neurodivergente em crise para que ele possa se acalmar? Essa é uma estratégia de manejo de estresse. Então, deixa eu beber uma aguinha aqui que eu tô seca, peraí. Não estou ouvindo direito. Você. Lorena está botando aqui na escola de educação infantil em que trabalho, tem sala de recurso, que bom. Escreve para mim que está falhando a tua voz. Ah, que linda! Que legal! Por isso A que eu a minha falei, xará, a responde, Tati. Tatiana, Ela é da fala. sala de Deixa recursos eu da nossa desculpa. escola. Não A te Tatiana é ouço. da sala de recursos da escola. Não, está picotando, não consigo te ouvir. Mas isso é muito legal, que bom, que bom. Eu fico feliz. Eu tenho tido assim, essa experiência de terem salas de recursos nas escolas. Eu tenho ficado muito feliz. Enfim, eu até numa escola onde eu trabalhei, eu ajudei a criar uma sala de recursos. Isso é muito legal. Legal, legal, Lorena. Ela troca figurinha com a professora da sala de recursos, e que bom. E é importante essa troca, né? Beijo, Lu. Beijo para você. Obrigada por ter vindo. Eu estou até ultrapassando aqui. Obrigada pelos coraçõezinhos. Eu estou até ultrapassando aqui um pouquinho o horário. E assim, a gente ainda tem muita coisa para falar. Eu vou falar aqui das emoções, tá, gente? E aí, eu ia entrar no assunto da neuropsicopedagogia em ação, interagindo entre cérebro e emoção na prática. Só que eu acho que, como, né, a hora já tá ficando avançada, eu acho que na semana que vem, na quarta-feira, me dizem no chat o que vocês acham. Eu vou dar continuidade a esse assunto. E aí a gente faz a parte 2. Vou até especificar quando eu salvar, que essa é a parte 1, e, né, ótimo, ótimo, eu vou fazer isso. Então, eu vou fechar aqui com, com a importância da regulação emocional, para a gente fechar os dispositivos relacionados às emoções, tá? E aí, na próxima, a gente vai falar a gente dá continuidade partindo da união do que a gente falou com a. Sim, mesmo horário. Obrigada, Jassônia. Mesmo horário, Vanete. Então, a importância da regulação emocional. Vamos falar aqui um pouquinho. Gente, das próximas vezes eu vou gravar a tela, ao invés de gravar só pelo Meet. Porque quando eu gravo pelo Meet, só aparece o meu rosto. Não aparece esse monte de coraçãozinho lindo que vocês mandam para mim. Então, vamos lá. Ensinar crianças e adolescentes a identificar, a compreender, a gerenciar as suas emoções é fundamental para um aprendizado saudável. Falei isso lá no início. Atividades que promovam a autoconsciência emocional, como rodas de conversa que a gente está fazendo aqui. Chega na sala de aula um dia, fala assim, ó, galera, vamos abrir as cadeiras, vamos abrir tudo, tira a cadeira do caminho, bota tudo para o canto e vamos sentar no chão, vamos aqui bater um papo. Ou então, se vocês. Eu trabalhei em uma escola que parecia um sítio, tinha um espaço ao ar livre maravilhoso, então eu levava esses adolescentes para fora. Eu ia para o parquinho, eu ia para a quadra, eu ia para tudo que era canto com eles. No início,
eles vão ficar retraídos, né? Eles vão ficar meio assim de falar, mas com o tempo, se você conseguir trazer temas que abracem eles vão começar a contar experiências, sentimentos. Eu vivenciei isso, foi muito legal. Então, fazer rodas de conversa que falem sobre sentimentos, fazer uso de recursos visuais para expressar emoções, passar para eles filmes, falar de coisas atuais. Procura filme, procura série que a garotada está gostando de assistir. Né? Eu sei que hoje em dia fica difícil, porque a garotada está no TikTok o tempo todo, mas até lá tem algumas coisas também interessantes. Né? Pega uma dessas pessoas e usa de exemplo. Vamos falar de sentimento? Vamos encenar uma peça teatral. Pede para eles criarem, faz um projeto. A gente não tem projeto de feira de ciências, de feira literária. Então, no projeto de feira literária, vamos fazer um projeto. Pega um livro que fale das emoções, pede para eles adaptarem a história e fazer uma peça teatral. Tudo na mão deles. Você vai ser a espectadora e vai, obviamente, auxiliar, tirar dúvidas, ajudar, conduzir. Mas você vai deixar na mão deles. Isso vai fazer com que saiam sentimentos. Eles vão sem querer, porque não adianta a gente sentar com um adolescente e falar assim, e aí, vamos lá, fala para mim da sua vida. É o mecanismo mais eficiente para travar qualquer adolescente, pré-adolescente, qualquer pessoa, na verdade. Mas se você leva de maneira lúdica, você vai tirar deles sentimentos, e aí você pode, nesse bololô aí, descobrir um adolescente com um transtorno, você pode descobrir um adolescente, um aluno, uma aluna com uma dificuldade que precisa ser direcionada a um psicólogo, e assim por diante, né? E aí, gente, alguém quer fazer alguma observação? Alguém quer falar alguma coisa? Eu vou passar aqui para vocês como é que a gente vai fazer, então, na semana que vem, tá? Enquanto isso, fala aqui para mim no chat, quem quiser fazer alguma observação. Na semana que vem, a gente vai juntar tudo isso. A gente vai falar da neuropsicopedagogia na prática, ou seja, cérebro e emoção juntos na prática. E aí a gente vai falar como é que a neuropsicopedagogia entra nessa história, o que ela faz. Vamos falar de avaliação neuropsicopedagógica, vamos falar de intervenção. A gente vai falar de escuta ativa e acolhimento, de estratégias multissensoriais, de individualização do ensino. Vamos falar de tudo isso, tá? E aí a gente, no final, vai conectar os pontos com exemplos do cotidiano, com exemplos do dia a dia. E aí a gente vai poder, eu vou dar vários exemplos aqui para vocês, e eu gostaria que vocês trouxessem para mim também, né, o que vier à mente, que vocês trouxessem exemplos ali, a gente conversando. Eu tenho certeza que muita coisa, né, borbulha na mente de vocês, e eu quero que vocês não tenham medo de falar. Aqui é um espaço para a gente trocar, né? Então, eu vou trazer alguns exemplos práticos que vocês talvez já tenham vivenciado. Crianças que travam nas aulas de matemática, o adolescente desmotivado, por exemplo, o adulto que tem dificuldade de aprendizagem, impactos na rotina e no sono, seja de crianças ou de adolescentes ou de adultos. E aí a gente vai fechar isso tudo falando sobre novos caminhos para a aprendizagem. E aí a gente junto vai tentar aqui, pegando todo esse aprendizado que a gente vai construir junto nessas duas rodas de conversa, e aí a gente vai tentar criar na prática aqui, ao vivo,
novos caminhos para a gente levar o aprendizado para essas crianças e adolescentes. Combinado? Lorena falou que começou a fazer neuropsicopedagogia. Lorena, eu vou te dizer o seguinte, a Jassônia também está fazendo neuropsicopedagogia. Meninas, ai que bonitinho! Eu adoro. Eu vou dizer para vocês o seguinte, me mandem. O meu canal, meus canais, @neurocuca, no Insta, no YouTube, @neurocuca. Ou @Tati Teste, que é o meu pessoal, tá? São os meus 2 canais. Vocês provavelmente têm o meu WhatsApp. Quem não tem, eu vou deixar aqui o meu WhatsApp profissional. Peraí. 982750210. Aí, é isso mesmo. É esse aqui. Vocês podem me mandar mensagem, tá? E aí vocês vão encontrar lá no YouTube as gravações, outros videozinhos que eu tenho. Ainda não é um canal assim bombado, tá? É humilde, com pouca coisa. Eu não tenho muito tempo de colocar coisas lá, mas vocês vão encontrar algumas coisas. E me mandem mensagem, livros. Você quer que eu indique livros? Eu ia dizer o seguinte: eu tenho um drive que também estou construindo junto com a TT e com um grupo de biblioteca, né, que ela criou, e as pessoas estão colocando lá livros, e aí eu vou alimentando também esse drive, e eu já tenho muita coisa que manda zap. Eu tenho muitos livros. Esse drive que a gente construiu junto, por exemplo, tem mais de 1.200 exemplares de psicopedagogia, de psicanálise, de psicologia, de literatura, né, de neuropsicopedagogia, enfim. Tem muito material, muito material. Então, assim, me manda uma mensagem que eu passo para vocês o link desse drive, e aí vocês vão ter a oportunidade, assim, de ter uma biblioteca gigantesca que só cresce na palma da mão de vocês, para vocês poderem gerar mais conhecimento e, assim, atingir também essas vidinhas, né? Porque a gente lida com vidas, sejam pessoas da área da educação, sejam pessoas da área da saúde mental, nós lidamos com vidas, nós transformamos vidas. Pensem nisso. O trabalho que a gente faz é muito sério, é muito importante. A gente transforma vidas. E isso precisa ser feito com muita responsabilidade. Então, a gente não pode parar de aprender nunca. Deixa eu ver o que as meninas estão falando. Rita falou que adora psicanálise. A vida é curta para estudar tudo que eu quero. É verdade, Lorena. Eu costumo dizer que eu queria muito poder ter alguém que dissesse assim, olha, eu vou te pagar só para você estudar, tá? Eu queria ser essa pessoa. Só estudar, claro, motivar as outras pessoas, transformar vidas, sim, mas eu queria ter mais tempo para estudar do que para qualquer outra coisa, mas enfim, né? Lorena falou que também estudou psicanálise, teve que parar para ser mamãe, mas quer finalizar esse ano, vai finalizar, vai lá, te dou a maior força, estou aqui torcendo. Gente, nossa, que delícia que foi hoje. Eu queria ficar aqui o resto da noite com vocês. Obrigada pela presença. Eu estou vendo que cada vez está entrando mais gente. Isso está me deixando muito feliz. Gratidão a vocês, Lorena. Gratidão a vocês, infinita. Porque é muito gostoso poder estar aqui, é muito prazeroso, é muito bom poder transmitir conhecimento. Eu nunca vou cansar de falar disso.
É muito bom transmitir conhecimento, mas é melhor ainda aprender com vocês, receber o conhecimento de vocês, receber o carinho. Então, assim, quanto mais vocês participarem, quanto mais vocês puderem agregar conhecimento aqui, melhor vai ficar, mais gostoso vai ser e mais a gente vai aprender. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Obrigada. Eu sei que às vezes é bem complicado, apesar de no Rio ser feriado, a gente tem trabalho, a gente tem família, né? Tem meninas aí que entraram até dodóis, e a gente tem filhos, a gente tem os maridos e as esposas, enfim, a gente tem as nossas pessoas, temos que nos cuidar. Então, assim, muito obrigada por essa 1 hora e 16 minutos que vocês me deram de vida de vocês. É muito importante para mim. Obrigada, Silvia. Vocês é que são. Um beijo. Rita estava assistindo a aula da faculdade às 7. Olha isso, gente. Pois é, desse jeito, né? É ó, correria, loucura. Mas entrem lá no canal, me mandem mensagem. Se tiverem alguma questão que queiram me passar, no particular, vocês têm aí o meu zap. Se eu demorar a responder um pouquinho, me desculpem, porque, né, às vezes o dia é corrido, mas eu sempre olho o celular está sempre agarradinho, tá aqui, ó, do meu lado, então eu sempre olho, às vezes eu olho e falo assim, ai, caramba, tem uma mensagem aqui que eu preciso ver, mas uma hora eu vou olhar, tá bom? Obrigada, até semana que vem. Espalhem para todo mundo aí que vocês conhecerem, que a gente vai continuar esse assunto na semana que vem, tá bom? Beijo no coração de vocês, boa noite, bom descanso, bom restinho de semana. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada.